Bom, a gente sempre, é uma piada que eu e a Winnie sempre usamos, assim, quando as pessoas questionam a respeito de que tipo de diferença que o mundo, o que se pode esperar num mundo onde as questões de gênero estão sendo colocadas aí com tanta ênfase, né? Acho que as pessoas, muita gente, a galera que tem medo do debate sobre gênero, me parece, tem bastante medo justamente de perder a narrativa oficial do que é certo, do que é errado, do que não é. A gente costuma sempre brincar que o nome, que a gente não é futuróloga, então a gente não tem como prever, e que o título do texto mais conhecido da teoria de gênero, que é Problemas de Gênero, da Judith Butler, ele é Problemas de Gênero, não Soluções de Gênero, né? A gente está justamente fazendo aí um apanhado das questões que vêm sendo problematizadas, quer dizer, a gente vem problematizando certas questões a partir da perspectiva de gênero. Uma outra coisa que quem faz o curso com a gente, um outro conceito que quem faz o curso com a gente está bastante acostumado a ouvir, é a noção da interseccionalidade. A interseccionalidade sendo uma ferramenta analítica que foi organizada pela Kimberly Crenshaw, que nos permite, na verdade, Fala. Vem pra cá, troca comigo. Trocar de microfone, tem microfone ali também. A ferramenta interseccional, alguns grupos feministas brasileiros vêm se chamando de feministas interseccionais, aqui fazemos o feminismo interseccional. Então a gente compreende a utilização do título desse conceito, dessa ferramenta, meio que como se desenhando como vertente, mas realmente a interseccionalidade ela é uma ferramenta que permite que a gente conceba o aprofundamento de certas opressões sistêmicas, certo? Porque a gente vai... A forma com que a teoria se organiza é bastante complexa, tá? Mas basicamente se a gente pensar na ferramenta, assim, como que várias opressões interseccionam para grupos e pessoas diferentes, né? Então, os problemas... essa é uma proposta nossa, que para os problemas de gênero que a gente tem hoje, o divismo oferece algumas soluções bastante interseccionais. Uma das características dessa tradição do divismo, a tradição das divas do divismo que a gente está falando a respeito, é que se utiliza justamente de linguagens do feminino, certo? Linguagens reconhecidas como tradicionalmente femininas. Vamos pensar, por exemplo, no clipe da Carol Conká. A Carol Conká está falando de sexo oral, né? E ela está usando flores e frutas, certo? Então tem toda uma simbologia do feminino, o sutiã, o corsete da Madonna, a pata de camelo da Beyoncé, certo? Existe aí uma linguagem do feminino, seja ela para subverter o feminino ou não, ela compõe, o divismo é composto bastante pelo feminino como linguagem. E a gente consegue ver essa tradição do divismo, de autoafirmação, e, enfim, de criar um legado de forma interseccional e de forma de problemas de gênero, bastante gritantemente no trabalho das drag queens, por exemplo. As drag queens, elas toda vez que elas têm porque drag queen não é identidade de gênero, né, gente? Drag queen é um trabalho, drag queen é uma arte, drag queen é uma performance consciente. O que a gente que estuda gênero, principalmente quem é butleriano, né, quem estuda gênero a partir da perspectiva do problemas de gênero da Butler, como a gente organiza essas linguagens do feminino e do masculino a respeito da nossa vida diária, dizendo que a gente faz performatividades de gênero. Então, eu estou aqui no palco agora, e vocês estão me lendo fácil como mulher, porque eu tenho meu cabelo comprido, eu estou usando salto alto, eu estou me apresentando através de linguagens do feminino. É um pouco indisputável isso, né? Vocês conseguem ler o feminino em mim, certo? Essa leitura do feminino, na drag queen, ela transcende a noção, ela na verdade salienta isso que a teoria de gênero faz, que não é uma essência, é uma linguagem, porque se a drag queen é um homem, né? Que seja ele gay ou não, a drag queen é um homem, que se veste de mulher, que faz essa performance consciente de gênero, a gente fica, isso é Butler, não sou eu falando, tá? A gente fica bem evidente que não existe uma essência feminina, mas sim existe uma linguagem do feminino, certo? E o divismo se utiliza essa linguagem e a gente vê ele nesses lugares interseccionais. Por exemplo, uma das drag queens mais famosas do mundo é o RuPaul. Quem já sabe, a gente é viciada também em RuPaul's Drag Race, eu e a Winnie, quem é nossa aluna sabe disso. Piadas na sala que vocês não entendem, vem de RuPaul. A gente é bastante viciada no show do RuPaul, mas... Tem no Netflix, pra quem não viu, eu recomendo fortemente que chegue em casa e faça uma maratona de RuPaul. Tem Netflix. Don't fuck it up. E a drag queen, na verdade,
quem assiste o programa da RuPaul, mas também quem não assiste, pensa na drag queen, né? Essa utilização da performance do feminino como forma de autoafirmação não deixa de ser um legado do divismo. Então, o que eu acho muito interessante de notar é o seguinte: aí tem 2000 anos de história do mundo que as histórias são contadas sobre as mulheres, mas não pelas mulheres, né? O próprio feminino, e é por isso que o feminino é um lugar de muita ambivalência para o feminismo, o próprio feminino foi constituído de dentro de um modelo de sociedade patriarcal, certo? Então, quem cria a tradição do divismo, de acordo com a gente, são mulheres, né? A gente está falando do legado do samba, do legado do blues, a gente está falando de um monte de mulheres aí nos últimos 100 anos, desde a Josephine Baker, que a gente começou essa aula, estão se utilizando desse feminino, que é construído propositalmente para nos deixar num lugar de submissão, e aí a gente volta para Josephine Baker fazendo careta enquanto faz a gostosa, a importância dessa subversão. É uma tradição que ela foi feita por mulheres, majoritariamente, mas no momento que a gente está agora da sociedade, esta tradição do divismo está se deslocando dos corpos das mulheres. E isso não é ruim necessariamente. Eu acho a drag queen mostra pra gente que existe no feminino um potencial também de subversão e de transformação e de autoafirmação, que é o que as divas sempre fizeram, certo? Então, os problemas de gênero a respeito dos quais as soluções interseccionais para os problemas de gênero dos quais a gente está falando podem ser bastante vistas no trabalho, nesta performance artística, porque realmente quem assiste o programa da RuPaul vai ver a importância que essa autoafirmação tem para a identidade dessas drag queens. Quem já viu o filme Paris is Burning, que é um documentário super importante. Também tem no Netflix. Também tem na Netflix, vale muito a pena ver, que também é um documentário muito importante porque mostra de onde que vem a tradição das drag queens. A gente vê o valor desse feminino, porque no Paris is Burning, que é esse documentário, fica bastante explícito que as drag queens que fazem parte desse documentário são majoritariamente homens negros e latinos super marginalizados em Nova York, e que é através da linguagem do feminino que eles se sentem como pertencentes a uma comunidade, que eles, enfim, que se recupera aí uma série de elementos de autoestima, que se empodera, certo? Então o feminismo tem uma relação bastante tensa com o feminino. E eu consigo entender por quê? Porque realmente, tradicionalmente, aquilo que é considerado feminino é utilizado contra a gente. Suave, doce, a bela recatada do lar, né? Eu acho que a bela recatada e do lar é uma conceptualização do feminino que se volta contra a gente, né? Os valores que a gente atribui ao feminino, delicadeza, suavidade, nos tiram das disputas por poder. Tudo aquilo que a gente considera ser tradicionalmente feminino, historicamente foi utilizado para deixar as mulheres em lugares de subjugação. E é por isso que essa tensão com o feminino vai ser uma tensão bem do feminismo branco. O feminismo negro, essa tensão com o feminino não está colocada. E não está colocada por um reconhecimento de tudo aquilo que eu falei antes para vocês, que é a centralidade da figura da mulher nas relações entre as mulheres, né? Então, no terreiro, nos quilombos, nos espaços de constituição, nas próprias igrejas batistas norte-americanas, que é o que a Patrícia Hill Collins vai analisar como uma das possibilidades de um espaço seguro para essas mulheres, as mulheres negras vão ter um papel central, e aí é um outro feminino que está colocado, né? É um feminino que está colocado numa contranarrativa que não é essa narrativa de beleza, delicadeza, sutileza e sofisticação, que para as mulheres brancas é muito controladora, mas que para nós nem está colocada, né? A nossa leitura de mulher é feita a partir de nós mesmas, porque nós somos o outro, né? A mulher negra é o outro, a mulher negra é um objeto, a mulher negra é outra coisa, ela não é uma mulher, né? Ela é um objeto que é apropriado para o trabalho, ela é mais uma ferramenta de trabalho do que um sujeito. E aí essa constituição de mulheres se dá por si, né? Então é diferente a relação que essas mulheres vão ter com o feminino. Mas o feminismo, como ele está colocado hoje, e que ainda não é
prerrogativas do feminismo negro que pautam o feminismo de maneira geral, que deveriam, mas ainda não é, nós vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Mas como ele está organizado hoje, é muito numa perspectiva de um feminino que aprisiona, né? Da bela e recatada do lar, desse feminino enfatizado aí, que deixa as mulheres longe das posições, das possibilidades de poder, enfim, estarem nos espaços de poder a partir do seu gênero, né? Para nós, a impossibilidade de alcançar o poder é indiferente de não passa pelo gênero, passa pela raça. Então essas coisas acabam sendo um pouquinho distintas. Mas para o feminismo, especialmente o feminismo branco, o feminino é um lugar de ambivalência justamente por causa disso, porque historicamente foram estes, atribuir valores de submissão ao feminino o que constituiu o nosso entendimento hegemônico de feminino. Então, o grande twist que as divas dão nessa história pra mim é isso, elas recuperam aí muito dessa linguagem para significá-la de uma forma que é muito mais aproximada com essa significação do eu a partir de eu mesma, né? Que eu volto a contar para vocês a historinha da Madonna lá do começo da aula, que realmente eu cresci ouvindo, eu mulher branca, eu cresci ouvindo outras narrativas que não aquelas, que completamente diferentes daquelas que eu tomei para mim. E foi ver a Madonna que organizou o meu pensamento para isso. Lembrando, isso é década de 80, não tinha internet, era outro mundo, era um mundo analógico, é outro momento da história. Quando a Madonna surge na minha vida, eu compreendo que existe outra possibilidade de ser mulher que é completamente diferente daquela que eu vejo ao meu redor. Que me parece muito mais divertida, inclusive. Então agora a gente vai ver este clipe, que é um clipe muito importante, da Madonna, no qual ela faz justamente uma crítica àquilo que tradicionalmente, dentro do contexto dela, especialmente aqui no Brasil também é muito forte, que é uma iconoclastia religiosa que vem sendo cada vez mais necessária.